Amém. A paz, igreja. Amém. Primeira vez. Gente, a gente veio testificar sobre o relacionamento. O mais engraçado é que a gente quase não fala isso para ninguém, né? Pelo menos a gente não fala. O Reinaldo é meu esposo, para quem não sabe, eu sou esposa dele, tá bom, gente? Gente, há uns 21 anos atrás, eu casei nessa igreja. Olha que lindo. Amém. Quem fez meu casamento, o nosso casamento, né, Rei? Foi a pastora Clau, junto com a pastora Kel. Foi lindo. E a gente vê, assim, testificar sobre relacionamento, que é algo, principalmente que no casamento, eu acho que é relacionamento entre homem e mulher, casamento, é algo muito fértil. É uma relação que abrange muita coisa. E eu acho que se a gente consegue se relacionar no casamento, eu acho que a gente consegue se relacionar nos outros departamentos. Vai aprendendo, conforme vai passando o tempo, a gente vai aprendendo. Muito bem, a gente vai falar de um assunto que é, ao mesmo tempo, muito complexo. Você está brigando? Não vai ser meu inimigo, mas acho que vocês estão entendendo. Muito complexo, muito delicado, né? E tem várias fases que nós passamos, né? Como um testemunho, nós passamos, né? E muito difícil. E, por outro lado, quando se tem a união, ele passa a ser fácil. Fácil, né? Mas a primeira coisa que é muito importante é um detalhe que se chama amor. O amor em Cristo. Para vocês terem uma ideia, quando nós começamos... Foi mais pertinho. Quando nós começamos a vir para a igreja, a gente não tinha absolutamente nada. Nós casamos sem nada. É até engraçado. Hoje eu falo para muita gente. A gente foi louco. Eu tenho tudo. E o detalhe é que a gente casou perto da independência, gente. Independência do Brasil, a gente estava se casando. Que loucura, né? Comemorar a independência e a gente se prendendo um no outro e na vida. Mas só que é assim também, olha, gente. Sempre foi complicado, mas a relação ajudou mesmo a ser mais fácil, né? A gente não tinha carro, a gente não tinha casa, a gente não tinha, mas tínhamos o amor, né? E assim, nós passamos por algumas situações que hoje a gente ri, né? Antes de virmos para cá, a gente teve uma pequena conversa para podermos passar qual foi a nossa vivência, a nossa experiência para vocês, né? Que a gente não ia se prender aos detalhes, por quê? Gente, cada um pensa de uma forma, cada cabeça pensa de uma forma. Então, se prenda só ao que é importante, porque um dia o testemunho do pastor Mário foi assim de uma flecha para mim. Então, é muito importante testificar. E como é difícil testificar relacionamento, é mais difícil ainda, gente, porque a gente vive só, no caso, nós dois, a gente é muito particular, a gente é muito parceiro, mas a gente não é aberto a todo mundo, a gente não é mesmo, nem as nossas famílias, né? Eles nem sabem 1/3 do que a gente já viveu. Só que, por exemplo, a partir do nosso casamento, a gente pensa, só nós dois, muito pelo contrário, tem a minha família, tem a família dela, a família dela, depois que nós casamos, todos casaram, e os meus irmãos, eu tenho um só que casou, mas eles parece que abastecem, e nós abastecemos, de certa forma, aí, com a palavra, os nossos filhos, por incrível que pareça, ajuda muito a minha família, ajuda demais, porque deu a essas pessoas algo que fazer, entendeu? Sem os meus filhos, esses meus parentes, os irmãos da Simone, tinham uma outra visão. Antes de nós nos unirmos, eles tinham outra visão. A partir do nosso relacionamento, do nosso casamento, essas pessoas que estão em volta tiveram outra visão, né? E se bem que nós, eu não imagino o que a gente transmite para essas pessoas.
a gente vive muito a nossa casa. A gente vive muito a nossa casa. E o mais interessante é que em tudo isso, assim, a gente não quer ser espelho, ser visto pelos outros. Muito pelo contrário. Nós não somos casamento de Facebook nem de internet, gente. Muito pelo contrário. Isso não existe. Isso é só numa realidade que, não sei, em outro planeta, não sei. Porque para a gente não existe isso. Existe muita luta, muita oração, muita intercessão. Muita intercessão. Às vezes, a gente, como a Fabi até usou, ela falou... Ela usou até uma passagem bíblica para falar de Ló, que Ló não sabia que eu estava orando por ele, e ele foi resgatado da cidade de Sodoma e Gomorra. Muitas vezes a gente foi resgatado pela oração da pastora Clau, da pastora Kel, sem mesmo a gente saber, mas a gente sentia a oração, a intercessão, o quão é importante interceder um pelos outros. E a gente começou até, quando a gente estava conversando, eu sou muito assim curiosa, e eu já fui para a Bíblia, e o mais engraçado é que eu tirei Gênesis 2:18, e fala da criação da mulher. E o mais interessante é que aqui no comecinho ele já fala que ele criou a mulher para ser ajudadora, para ser... E então aí a gente conversando assim, eu falei, nossa, a mulher tem que ser ajudadora. Mas nós somos filhos de Deus, nós somos criação de Deus. Então, de qualquer forma, não precisa ser a mulher, ser o homem, não, nós somos ajudadores da igreja, somos ajudadores do pastor, somos ajudadores dos obreiros, somos ajudadores uns dos outros, somos parceiros, em tudo isso somos parceiros. Porque a nossa visão é qual? Chegar na Nova Jerusalém. Amém. O nosso casamento não é simplesmente o nosso casamento, nossos filhos ser bem-sucedidos quando eles crescerem, não. Eles terem essa visão de que nós não somos pais perfeitos, erramos muitas vezes, mas o Senhor Jesus, Ele nunca erra, Ele não falha. Então, olha para o Senhor Jesus em todos os sentidos. A gente fala para os nossos filhos, olha para Jesus, segue Jesus. Esse amor, ele não falha e Ele não recua. Muitas vezes, por medo, os pais erram, por não saber, erra. Nós erramos em muitas coisas, mas essa convicção de que estamos unidos para chegar na Nova Jerusalém, nós temos essa convicção. Rei? Exatamente. Um dado muito simples, assim, quando se fala de união, há pouco tempo eu tive que tomar uma decisão na minha vida profissional. E eu queria tomar um caminho, e a Simone falou, olha, Rei, vamos tomar esse caminho. E que é melhor, né? Você continua dessa forma profissional, que vai ser melhor para a gente no futuro. Eu tomei essa decisão, que foi sair de um lado profissional e ir para um outro lado profissional, que de certa forma ela tinha razão, porque é um lado mais seguro. Tomamos em comum acordo. Mas assim, esse é um lado do casamento que é importante, né? Mas que leva um tempo também. Que leva um tempo, porque a gente passa o nosso dia a dia, a gente é muito consumido, em todos os sentidos. Não tem nada de bom. Eu entro no ônibus para trabalhar, a gente vê vestimentas convidativas para carne. A gente vê homens em celular trazendo aquelas coisas que pornográficas, né? Quer mudar o nosso caminho, né? A gente escuta no trabalho palavras de baixo calão, que, por exemplo, eu não posso levar para minha casa de jeito nenhum, mas eu converso muito com a Simone. Isso para a relação, todos escutam, sem exceção. Mas é uma forma de tentarem mudar o nosso caminho e o nosso foco de Deus, o que é muito importante. Virmos para a nossa casa, aqui, as pastoras passaram para a gente, e passam. As pessoas, graças a Deus, as pessoas que estão passando a palavra, né, jovem, puxa, gente, é uma alegria ver isso na nossa casa. Então, isso é absorvido no nosso meio, é consumido, mas a melhor coisa é chegar em casa, né? É chegar em casa e a oração. Nossa, todo dia a gente sai de casa orando e chega em casa orando. Não é porque
gente, se não for dessa forma, se não ter esse caminho, não ter esse caminho é duro. É duro porque o que nos une mesmo é o amor. É o amor, isso é verdade. O amor em Deus, o amor, o mesmo propósito, o mesmo ensinamento. Mas, muitas vezes, a gente fala assim, nossa, é porque a gente tem a graça de estarmos os dois do mesmo lado, né? Lutando junto. Eu sei que não é todo casal que luta junto, gente, mas isso é escolha, é uma escolha. Então, a gente nunca pode esquecer que fazemos escolhas na vida, ruins e boas. Isso é um fato, porque eu já fiz muita escolha ruim na minha vida. O Reinaldo, acho que também já fez muita escolha ruim. E o mais engraçado disso tudo, no começo do nosso casamento, é que eu não falava muito. Eu era muito assim, para dentro, por conta dos traumas. E o Reinaldo já era muito mudou, né? paciente, sabe? Ele era muito amoroso, muito paciente, graças ao bom Deus. Mas, agora eu já falo até demais, né, coitado? Já falo até pelos cotovelos, coitado. Ele tem hora que ele fala, cala a boca, Simone, chega, já deu. Porque a gente vai aprendendo. E no namoro, é assim, aquela coisa, cada um vai para a sua casa, aquela coisa gostosinha quando está junto, e depois, cadê os problemas, né? Cada um está na sua casa. Mas quando casa, como até ele falou, né, o Tiago Andrade falou, que depois não tem para onde fugir, gente. A gente tem que resolver. E no começo do relacionamento, eu achava que ele tinha que me adivinhar. Adivinhar o que eu estava sentindo. Eu não estava gostando, eu tinha que adivinhar. Então, eu não falava. Aí depois eu fiquei com muita palavra, muita perseverança das pastoras. Elas vinham aqui no altar e eu ficava pegando aquelas coisas. Deus falava comigo. E eu falava, ai, Senhor, mas ele tem que saber pelo meu olhar que eu não estou gostando. Mas não tem como saber, gente. Se você não sentar e falar para o outro, eu não gostei daquilo, eu gostei daquilo, foi legal. Eu não gostei, o outro não vai saber. E eu sofri por um bom tempo não falando. Aí depois eu fui falando, não gosto daquilo, não gosto disso, não gosto daquilo. Gostei disso, foi legal. Porque é importante a conversação. Essa parte não adianta eu ir lá falar para a irmã dele, o Reinaldo isso, aquilo outro, sem que ele não saiba. Não resolve o problema. Então, eu chegava para ele, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo, acho que aquilo lá não foi legal, a gente tem que melhorar nisso. Então, ele foi entendendo, realmente, isso aí eu fiz sem querer, ou, eu fiz, nem pensei que você não estava gostando. É um fato. Se o casal não se relaciona, ou o relacionamento entre pais e filhos, entre pessoas, isso é normal, gente, é natural. Não vá querer que o outro visualize você e te lê no Google, não dá. Olha para você, se você não está gostando, fala, olha, não gostei disso, não é legal, está me magoando. Em todos os sentidos, filho, pais, casamento, né? Amizade, nós, irmãos da igreja. Não adianta ficar falando, o irmão olhou torto para mim. Gente, coitado do irmão, às vezes ele está tão cansado, está pensando em outra coisa e você está achando que ele está olhando torto para você. Não é. Fala, irmão, está acontecendo alguma coisa, você está chateado comigo? Seja sincero, objetivo. Aí o irmão vai falar, nem sabia que você estava no culto. Entendeu? É fato, falar, abrir a boca e falar. Fala, se você perceber que a pessoa não quer falar, ora. Intercede pela pessoa, porque às vezes a pessoa está com outro problema que não tem nada a ver com você. E isso é importante, não é um bicho não, tá? É um microfone. Isso é muito importante. Assim, eu nunca usei de palavra de baixo calão com a minha esposa, né? Eu nunca usei. O respeito foi sempre... outro detalhe. Assim, a vida da gente é feita de detalhes. E o respeito tem que... E o respeito está entre eles, né? Mas nunca deixamos de conversar. Poxa, nunca discutiram? Claro que discutimos. O que a gente mais faz tem que ter discussão. Tem que ter discussão. Para a gente saber exatamente, o que o outro não está achando legal. Exatamente. Não é discutir, bater boca. A gente é sentar, conversar, falar, não estou gostando daquilo. Muitas vezes a gente se altera, isso é fato. Normal. A gente tem aquelas coisas, né, esquisitas. Exatamente. Então, assim, nós nunca usamos de palavras na nossa casa de baixo calão. Assim, nada. E tudo se resolve em conversa. Por exemplo, uma das coisas que a Simone citou agora é falar
da relação para terceiro se acontece um desagrado entre nós. Eu vou falar, nunca precisei, sabe? Por quê? Porque é uma relação entre nós, e a base de tudo assim, somos nós, marido e mulher, depois os filhos e quem, de certa forma, usufrui do nosso relacionamento, né? Mas primeiro o homem e a mulher, os dois. Isso não tem como mudar, porque é através dessa nossa relação que tudo acontece. Se por acaso a nossa relação não é legal, o que vai acontecer com o que está em volta, né? E lembrando, o mais importante é que tem filhos. Exatamente. Quando tem filhos, pior ainda, gente. Já é uma outra Eu já passei por fase esse da relação. processo e é muito complicado quando os pais envolvem os filhos em discussões, é horrível. Eu acho que tem que ter esse respeito, tem que saber ponderar, saber onde é o lugar do filho, onde é o lugar dos pais, e isso é muito importante. Mesmo que a gente esteja chateada, às vezes até um com o outro, que faz parte, porque um falou, o outro falou, o outro às vezes até não aceitou na hora, mas os filhos não são obrigados a visualizar todas essas coisas. É importante também. E outra coisa também, a gente achar que um casamento é feito por duas pessoas e maravilhosamente bem, não é. Porque a Bíblia fala que quando eles casavam, juntavam reinos. Gente, juntar reinos é muito difícil, e é verdade. Porque a família dele e a sua família, cada um criado de uma forma esquisita. Aí junta a esquisitice toda junto. Só vai dar o quê? Confusão. Não tem como não dar outra coisa. Então você tem que saber que Deus, colocar Deus no seu relacionamento em tudo, a oração em tudo, mesmo quando você vai falar com pessoas que não conhecem a palavra, você ter o discernimento de saber o que falar na hora certa, porque é difícil, porque na hora às vezes a gente quer explodir, quer estourar, e às vezes a gente não pode estourar, tem que aguentar calado. É outro ponto. É reinos dificílimos, e o relacionamento a dois se torna a milhares, porque pai, mãe, filho, neto, bisneto e várias pessoas da família. Então, temos que aprender, como a gente está fazendo agora na campanha, que a visão da pastora foi, e eu acho que foi muito importante, é o relacionamento. Hoje o mundo está do jeito bagunçado, eu acho, por conta das pessoas não saberem se relacionar. Tanto no emprego, em qualquer lugar, em qualquer área, as pessoas não estão mais sabendo se relacionar. Quer entrar na vida dos outros sem ser chamado, quer dar uma opinião que o outro nem pediu. Hoje em dia está muito complicado. Um fala uma coisa na internet, o outro desce a lenha como se fosse a pessoa mais conhecida do outro. Eu acho horrível. Se eu não concordo, o problema é dele. Fica na sua. Ninguém está pedindo sua opinião. E se a pessoa põe na internet, tem tanta baboseira na internet, mas tem tanta coisa que pode ser usada para ser legal, gente, para ser abençoado, para abençoar vidas, então vamos fazer. Vamos pegar as lives da igreja e compartilhar com mais gente possível, para que alguém ouça, que for 1, 2, não interessa, que alguém ouça a voz do bom pastor e segue. Mesmo que um dia não for na nossa igreja, porque mora longe, a pessoa ouve e acaba seguindo a Deus. Porque, como a palavra diz, né? Uns plantam e outros colhem. E faz parte isso da vida. E o mais interessante nesse aspecto do relacionamento conjugal é uma área ampla, uma área difícil, uma área que, quando é abençoado, o diabo tem raiva, e muito. Ele luta. Gente, não é fácil. Ele usa pessoas queridas, que você ama, muitas vezes para entrar no meio de uma coisa que já está certa. Pessoas que não têm visão espiritual, eu digo, pessoas do mundo, que você até gosta da pessoa, tem respeito pela pessoa, ama a pessoa, mas você não quer a opinião da pessoa. Não interessa aquela opinião, porque você sabe o que você segue a palavra. Então, não interessa aquilo, a opinião de um, a opinião de outro. O que interessa é a palavra de Deus. E se você está indo conforme a palavra de Deus, isso é o certo. Muitas vezes nós não conseguimos ser perfeitos, 100%, não conseguimos mesmo. Mas a gente tenta ser correto, ser mais certo possível. Né? Só para vocês terem uma ideia, antes de sairmos de casa, um dia desse o nosso carro quebrou. A gente levou para consertar aí. Eu queria entrar na justiça, mas a Simone falou, não.
Aí está lá em casa parado e a gente veio com outro carro. Poxa, hoje, cadê a chave do carro? A chave sumiu. A chave sumiu. Ai, meu Deus. A Foi chave mesmo. sumiu, eu tive que pegar a reserva. Gente, é luta. É engraçado, mas é Obra luta. de Deus, gente. A gente veio e falou, ai, não, vamos na paz. Vamos na paz. chegar. A Simone ficou um pouquinho, vai por tal caminho. Eu falei, vamos embora. Pegar um trânsito, né? Do mesmo jeito. Trânsito puxado. Então, isso. Oração. Faz parte. A gente veio orando, a gente veio intercedendo, porque Orando. no pensamento Orando, ligado com orando. Deus, porque é uma parte bem difícil. Orando. Isso. Orando. É uma fase, por exemplo. Eu lembro que quando a Simone engravidou da Beatriz, eu cheguei em casa do trabalho, ela estava a gente morava em um apartamento aqui na Zona Sul, e a Simone estava chorando em cima da máquina de lavar. Uhum. O que vai acontecer daqui para frente? Olha os medos. Os medos. Hoje Hoje eu dou risada, tá, gente, dessa situação. Mas na época não era muito legal, não. Eu chorava 24 horas, dos 9 meses eu fiquei chorando. Exatamente. O que ela falou agora há pouco? Ela falou que, das nossas discussões, adivinha quem às vezes escuta a respeito das nossas discussões? Eu falo, a Beatriz. A Beatriz, é verdade. A gente conversa e ela Beatriz. está sempre perto. Né? Então, essas dificuldades que nós tivemos, gente, o privilégio é enorme. Os meus filhos. Já é uma outra fase, é a relação com os nossos filhos. Né? É uma outra As fase. conversas. Está aqui o professor que, meu Deus do céu, né? É Pastor Mário. Pastor Mário, desculpa, professor, é o hábito. Pastor Mário. Pastor Mário, os pastores. Então, olha só, gente, não só ele, os outros e os que virão, né? Os que virão. Então, essa relação, né? Ela, com os meus filhos hoje, ela é desde fazer a refeição deles, entregar no cantinho deles, E onde quando a eles gente fazem senta para refeição. comer, aí eles falam, mamãe, quero de novo. Ontem, por exemplo, a gente tinha cansado, o Miguel, a Simone sentou, A gente foi dar a primeira garfada a ele. Eu tinha colocado Mamãe, pra- quero comer de Quero novo. de novo. A Simone olhou para mim assim e falei... Ai, que vontade de matar, eu quero comer. Então, quer dizer, a relação é o quê? Eu vi que ela sentou E, ó, naquela hora, levantei e fui E lá. é um motivo simples para É um uma motivo briga. simples, Porque simples. podia falar, porque você não levanta? Porque... Não, Poderia ele muito bem eu falar achei isso. ótimo, gente. Eu continuei comendo e ele levantou para fazer outro prato para ele. Mas, olha só, parece E ainda bem quando ele que- terminou, ainda falou, papai, por que você não picou o franguinho? Aí É, foi lá Mas aí picotar não- o frango. mas é um motivo Tudo se torna motivo. para simplesmente chegar e falar, olha, cheguei do trabalho, levanta, vai pôr lá. Ela fala, por que você não põe? Daí, gente, Criar uma é confusão. uma porta, sabe? Gente, isso são detalhes que nós estamos falando, que é uma chave, assim, para que você tenha uma boa relação. Não existe nada que você não possa fazer. Não existe nada, nada. Quando Nem nós que- casamos, assim, a única coisa que eu fiquei sabendo é que Simone fazia um bom arroz. Nem que o homem que a mulher pode fazer, gente. Porque Exatamente. quando a Bibi era Entendeu? bebezinha, tinha 6 meses, o Reinaldo pegou cachumba. Olha que coisa. nossa. E aí o chuveiro queimou. O Reinaldo não podia fazer esforço. Lá vai quem? A dona Simone aqui, bonitinha, foi lá, catou o banco. Reinaldo, como que faz isso? Lá foi ele me explicando. Eu fui, ai, gente, até hoje eu troco resistência de chuveiro. Olha que maravilha. Aprendi na marra. Obrigada. Né, Rei? Hoje eu Mas- faço tudo praticamente. Exatamente, mas isso É aprendizado, faz aprendizado. parte. A gente aprende com a dificuldade, a gente aprende chorando, a gente aprende feliz, a gente aprende em todos os sentidos. E nas lutas, quando a gente passava por vários desertos, né, e alguns eram Foram bravos, muitos, gente, foram muitos. principalmente com a Beatriz, que era um caso hospital assim, eu ligava para a pastora, eu lembro que eu ligava para a pastora do orelhão, pastora, a Beatriz está internada com pneumonia. A Bibi ficou 5 dias numa UTI, né, com pneumonia, no oxigênio direto, e mais 5 no quarto, e foi Deus mesmo, porque foi a oração. Mas o mais importante é que Deus não pula a fase. Isso a gente também não pula. A gente não consegue passar daqui para lá sem passar aquele processo do deserto. Faz parte, é crescimento.
E eu cresci com todas essas coisas, com toda a palavra que saía do altar, com toda a determinação, inclusive até hoje com as lives da pastora Kel, a gente vai aprendendo, vai entendendo, vai corrigindo os nossos erros também, porque a palavra não é só bênção, bênção 24 horas, a gente não é só bênção 24 horas. Até quando a pastora falou assim, eu não coloquei filtro hoje, eu falei, nossa, ela está tão bonita, e se ela pudesse ver, ela não via, mas às vezes a pessoa pensa que a gente tem que estar sempre paramentada, linda, maravilhosa, porque é cristão. Não, a gente tem luta, a gente sofre, a gente tem esses momentos de desespero, faz parte, tem um momento de desespero, tem um momento que a gente... Esses dias, gente, eu sonhei que eu tinha... Olha que coisa esquisita. Eu até comentei com a Bibi. Todo mundo da minha casa tinha morrido. Olha que coisa horrível. Só que eu não vi eles morrer. E aí eu acordei... Não, e aí eu fui tipo como se fosse para um futuro. E eu estava naquele lugar com um monte de gente que eu não conhecia. E eu ficava... Ai, Senhor, eu não conheço ninguém aqui. Ninguém. Meu Deus do céu. Eu quero morrer também, Senhor. E eu no sonho. Eu quero morrer. Aí eu ficava pensando, não, se eu me matar, não vou para o céu, então eu vou ficar aqui mesmo, viva. Porque eu ficava... Olha o ensinamento, até no sonho, gente. Eu ficava pensando, eu quero morrer, Senhor, me leva, eu não quero ficar aqui, sozinha. E aí eu pensava, não, se eu me matar, Deus me livre. Se eu me matar, eu não vou nem ter oportunidade de conhecer Jesus. Não, vou ficar aqui. E aí eu acordei. Eu falei, que doido, que sonho maluco, né, Bibi? Sonhar que eu estou... E isso daí, muitas vezes, é para a gente enxergar a dor do outro. Saber que o outro está sofrendo, que não somos só nós que somos sofredores nesse mundo isolado. Tem várias pessoas sofrendo por perdas, por desamor, por traições. E isso a gente também tem que se colocar sempre no lugar do outro também. Sempre saber que o outro também tem limites, que o outro é limitado, que o outro às vezes chora, que o outro sente dor. Não é só a gente que sente dor, que está limitado em todas as coisas, não. Né? E faz parte isso da vida, enxergar o outro. Por isso que a Bíblia fala amar o próximo como você mesmo. Se você ama o seu próximo, o seu cônjuge, sua igreja, o seu pastor como você mesmo, você vai enxergar aquela pessoa sofre, aquela pessoa tem dores, aquela pessoa tem desespero. Tudo isso é parte de um processo que a gente está aqui nessa terra, com um corpo que é perecível, porque só depois que estaremos com o corpo glorificado, e aí sim, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter mágoa, não vai ter mais nada além da glória de Deus. E isso é importante. Exatamente. E uma parte muito importante, como a Simone citou agora, é a igreja. As pastoras, os pastores. Eu lembro uma vez que nós estávamos de férias e nós não viemos no culto. A pastora Cláudia ligou para a gente. Ligou para a gente para saber como estava. Se a gente estava bem, é verdade. Não, pastora... É sempre carinhosinha, né? Mas o principal é a preocupação da igreja com a nossa família, com a nossa relação. Né? E orar sempre um pelos outros. Exatamente. Né? Isso tudo tem um crescimento na nossa relação que é enorme. A gente não perde assim, né? Os nascimentos dos nossos filhos, agora há pouco a gente estava falando dos nascimentos, depois de 10 anos, Simone quis ter mais um. Eu falei, nossa, e agora, né? Veio o Miguel. 2 anos depois, veio o Murilo. Em seguida, veio o Murilo. Né? Então, foi bem engraçado. Eu liguei para a pastora Cláudia. Para quem... Chorando, hein? Então, aí ela dava risada, gente, de mim. Eu, pastor, eu estou grávida de novo. Chorando no telefone. Ela dava risada. Ai, Simone, não chora. Ai, é tão bem ser tão bem. Se eu chorar. Eu chorei nos três partos, nos 3 gravidez. Meu Deus do céu, como era chorona. E, por fim, para a gente não se alongar muito, a gente estava lendo até, eu falei, nossa, Rei, como a pastora falou, lê João, e eu fui abrindo assim, sabe, sem... Ai, Senhor, fala algo. E aí caiu João 8:31. Aí aqui está escrito, disse Jesus aos judeus que criam nele, se permaneceres nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu falei assim, olha que bonito essa parte, porque muitas vezes a gente pensa que a outra pessoa que a gente está convivendo, ele está conhecendo a verdade. Muitas vezes ele ouve, mas não escuta. Como o próprio Jesus fala mais para frente, que eles falam, mas a gente é livre, a gente é filho de Abraão, o povo fala para ele, né? E ele fica assim, tipo, mais ou menos assim, né? Eu estou falando que eu sou
que eu vim de Deus e vocês não estão percebendo, eu já fiz tantas coisas, tanta coisa boa, e vocês não viram, não enxergam, não ouvem. Ele até mesmo fala, aqui, quer ver? Ele fala que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. No 35, ele fala, ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Olha que legal. Gente, então é porque a gente é filho. Se a gente permanecer para sempre, a gente é filho. Agora, aqueles que se perdem no meio do caminho por cricrizices, mimadices, sei lá o que a gente pode dizer disso tudo, frescurite, é porque não era filho, era simplesmente servo. Como a palavra de Deus diz, e Jesus fala, o filho permanece, mas o escravo não, chega uma hora que ele vai embora. E a gente quer que o escravo seja filho, e não tem como o escravo ser filho. Então, a gente tem que olhar para o nosso coração e falar, Senhor, eu quero ser filho, sempre filho, eu quero permanecer. Mesmo que eu não seja tudo aquilo, eu quero permanecer contigo, eu quero estar em ti, eu quero estar na igreja, que eu ouvi a primeira vez a tua voz. E isso é importante, não é? Ai, não estou mais satisfeito com a palavra. Ai, fulano de tal que está pregando. Isso é frescura. Isso é falta de Deus, falta de visão. Primeiro você ouve, não interessa, é a palavra. O outro está se doando ali para entregar a palavra. Ouve, absorve. Ai, Senhor, fala comigo. Não é o fulano, não é o mengano, não é o ciclano. Fala comigo, Senhor. Todas as vezes que eu vim, que eu sentava nesse banco, aí eu falava, Senhor, fala comigo. Toda a palavra vinha para mim, eu era exclusiva, gente. Olha como eu sou chique. Eu era exclusivo. Né? E a gente é exclusivo para Deus. Deus fala com a gente, fala com uma igreja, mas Ele fala com a gente exclusivo. Exatamente. E Ele fala o nosso coração. E é tão bom ouvir de Deus, que a gente fica assim, ai, Senhor, eu não sou nada. Você é tudo. Eu não sou nada, você é tudo. Porque Ele faz a gente ser único, ser limpo, tentar ser correto o máximo que a gente puder. E isso é muito bom. Para a gente também não ficar muito tempo falando, eu acho que assim, pega mais as coisas que forem, absorva assim, aquelas coisas, não entre nos detalhes do nosso testemunho, porque não dá nem tempo, gente, para falar tudo. São 21 anos a gente vai fazer de casamento. Então, é muita coisa, tem coisa que a gente nem lembra, né, Ri? Porque a gente chorava, mas depois a gente ria e acaba a gente rindo. Uma vez a gente foi... Nós fomos lá de férias, a gente foi acampar, gente, meu Deus do céu. E aí a gente foi tudo feliz, numa barraca que cabia 8 pessoas, tudo feliz. Ai, que chique, a gente cabe numa barraca de 8 pessoas. Gente, a barraca não ficava em pé de jeito nenhum, o vento levava a barraca, a gente teve que dormir no carro, num Uno que era pequenininho, né? E a gente ficou, ai, que ódio essa barraca. Então, são coisas que acontecem, eu falo, gente, a gente tem passeio esquisitíssimo, que a gente pensa que a gente vai, né? Que é uma, né? Vamos desfrutar, mas a gente tem cada coisa que aconteceu com a gente, já que não dá para contar, gente, é muito tempo, é 21 anos de relacionamento, fora 2 anos de namoro, então foi muita luta, muita vitória, muita oração, muita intercessão, e isso foi bênção para a gente, porque a gente cresceu espiritualmente. E a gente tem orado mais, tem lido a Bíblia mais, coisa que a gente ficava, esperando só os outros fazer, só os outros ver, só os outros... Gente, vamos nós alimentarmos nós mesmos, pegar o nosso garfinho lá, querendo que os outros fiquem dando na boca, também não dá, né? A gente já passou dessa fase. Vamos nós mesmos olhar, ler a Bíblia, absorver o que ela tem de bom, para um dia a gente poder levar também para outra pessoa. Falar, olha, eu li um dia isso aqui foi tão bom para mim, quem sabe não é bom para você? E eu acho que é muito gratificante você ler, você orar e perseverar no casamento também. Sim, perceber. O casamento, na verdade, é uma edificação. Né? O mais importante também é... Eu sou meio centímetro mais alto que ela. Ela fala que não. Mas, na verdade, nós somos iguais. A diferença é que ela é do sexo feminino e do sexo masculino. 50%. Né? Nem mais, nem menos. Não podemos querer ser um melhor que o outro, competir com o outro também não dá, gente. Outra coisa, detalhe, que ela... Cada coisa competição. no seu lugar. Não gente, dá. Estamos debaixo das asas de Deus. Então a gente vai ter que ficar... Nós somos iguais, respeito. Existe aquela conversa que nós sempre temos, eu busco dinheiro, você cuida, eu busco. Né? É uma coisa pessoal nossa. Né? O respeito. Cada casal é de uma forma. Cada casal age da sua forma. Né?
Os que não têm filhos agem da forma. Quando tiverem filhos, vão agir de outra forma, né? Mas aqui é igual. O dia que eu for mais que ela, vai estar errado. Vai estar errado, né? E uma coisa muito importante, eu sempre falei para ela: Simone, você tem que ser independente, porque um dia eu não estarei aqui. Sempre fala mesmo. Né? Ninguém pode ficar na dependência. Lógico, dependemos um do outro, óbvio. Mas não podemos ser dependentes em vários sentidos que tem na relação um do outro. Parte financeira, né? A Simone tem uma cabeça muito boa nisso, né? Eu não preciso nem falar. Quem a conhece, ela nós tomamos muito assim, as nossas atitudes é sempre para a família. Eu trabalho para a família, eu vivo para a família, porque não é que é uma obrigação, é uma coisa natural, né? E, assim, a oração para que isso venha para casa, tudo através da oração. E assim, gente. E para que os nossos filhos, a gente está até falando isso hoje, para que os nossos filhos não fiquem só focados só bem financeiro, riqueza, não. Isso tudo fica aqui, para que eles conheçam esse Deus, para que esse Deus seja um Deus deles e que eles se agarrem nesse Deus. Que não fique só focado, nisso, naquilo. Eu quero que meu filho seja bem-sucedido. Não, eu oro para Deus. Senhor, guarda os meus filhos, que eles nunca esqueçam das tuas palavras, porque esse é o importante. Eu acho que o pai e a mãe, eu acho que a pessoa que está ali, o tio, a tia, o vô, ele tem que fazer esse trabalho. Nunca esquecer do Deus poderoso, que é maravilhoso, gente. Porque por mais que eles estejam passando luta, eles vão se lembrar desse Deus. E isso é importante. Muito importante, né? A gente, hoje, por exemplo, a Beatriz, a gente às vezes conversa, ainda muito pouco, né? Mas ela, com a Simone, devido à circunstância, a Simone, ela chega em casa, eu vejo ela mastigando a Bíblia, comendo a Bíblia, sentada. Agora no piano, né? Agora o piano. O piano está totalmente mastigado. Inclusive, ela até puxa um pouquinho a orelha da Bibi, porque antes de vir para cá... Vamos treinar, vai treinar Beatriz. os dedos de vocês, quem mexe com piano, tem que estar preparado. Então, ela já deu uma buzinadinha. Ela está toda tum, 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 tum. Né? Não, mas isso... E faz parte. A gente tem, faz parte. se a gente se comprometeu, eu falava, Bibi, que vergonha. Semana passada a gente fez feio. Tem que reconhecer, gente, que a gente não estudou, não treinou. Ai, meu Deus, que vergonha. Não, essa semana eu vou tomar vergonha na cara, porque a gente fica 15, 20 minutos na bendita do celular, a gente não treina, é só uma vergonha, não tem desculpa, né? E aí acabamos treinando mais essa semana. Isso. Mas que tudo seja para a honra e glória de Deus, que não seja para engrandecer nós mesmos, não isso, gente. A gente está aqui simplesmente para testificar, para que o testemunho, como uma vez do pastor Mário chegou aos meus ouvidos e me deu uma abertura de mente, foi muito bom. Faz parte, todas essas lutas fazem parte, dificuldades fazem parte, mas a gente nunca pode esquecer de dobrar o nosso joelho e engrandecer a Deus e orar a Deus para que Ele venha como socorro. Tá bom, igreja? E muito obrigada por tudo. A gente já vai encerrar, porque senão a gente fica falando até amanhã. E obrigada por tudo. Obrigada, pastora Kel, por todas as orações e intercessões. Vem, pastorinha. Obrigado à igreja, né, por tudo isso. Se não fosse a igreja, o nosso relacionamento seria um pouco diferente. É verdade, bem difícil. Obrigado a todos. Paz a todos. Tá. Aleluia. Obrigada, querida. Obrigada, amada. Graça e paz, queridos. Que bom, né, gente? Conseguimos mais uma vez, né? É inevitável, gente. Eu falei para a Fabiane que eu ia chegar depois do louvor, porque eu entro realmente numa saudade indescritível, né? E está ficando mais difícil. Vou ser sincera para vocês. A saudade, ela aumenta, né? E acho que o melhor relacionamento que a gente pode ter é que ele estava melhor.
O melhor relacionamento é debaixo do Senhor o tempo inteiro mesmo. Vocês são muito fofos, viu? Parabéns. E olhando para o Reinaldo do lado da Simone, como um homem de Deus valoriza uma mulher, né, gente? É algo forte, de longe assim, ela falando e ele ali. É algo lindo, porque a gente está acostumado com olhei para com a Simone pregando, a gente já está acostumada, né? E eu arrisquei de pôr o Reinaldo. E é um valor muito grande, né? Quando as pessoas têm uma cumplicidade espiritual, um respeito mútuo, o orgulho dos filhos assistindo ali, né? Participando. É muito bonito, gente. Parabéns, viu? Realmente o tempo de sábado tem sido muito pouco, né? Por isso, ó, eu fico assim no celular, gente, começa o culto, gente, começa o culto. Então, eles vão começar o culto de hoje em diante, tendo ou não tendo gente. Perdeu quem não chegou, tá bom assim? Né? Sábado não tem ninguém na pregação, não é? Sou eu que vou estar pregando sábado aqui, tá bom? Com vocês. E para honra e glória do nome de Jesus.